Olá pessoal, eu sou o professor Elton Kramer e no estudo temático desse vídeo a gente vai falar sobre imunidade recíproca. É um tema super importante para o seu estudo que costuma cair muito nas provas de concurso público, principalmente da advocacia pública. Então, se vocês pegarem as estatísticas, vocês vão ver que a imunidade tributária, genericamente falando, sempre está lá no ápice, né, das matérias mais cobradas dentro do direito tributário, sendo essa disciplina um dos pilares do seu concurso. Então, a gente resolveu trazer o tema imunidade recíproca, que tem várias questões aí jurisprudenciais, polêmicas, que a gente tem que desvendar, a gente tem que destrinchar aqui para passar para vocês os entendimentos do STJ, entendimentos do STF, o que a gente teve de julgamentos importantes até o momento e principalmente a gente também selecionou questões que já caíram na provas da advocacia pública, né? Bancas diversas, CESP, FCC, enfim, outras bancas, PUC do Paraná, que já cobraram esse tema em provas da advocacia pública, PGS, PGM, AGU, PFN, enfim, o que é importante para vocês saberem sobre o tema imunidade recíproca. Acompanhe comigo, a gente separou aqui um material para vocês. Então, nós temos aqui, primeira situação, a gente tem que diferenciar o que é imunidade das outras situações. Então, se vocês querem entender e compreender a imunidade tributária, primeiro você tem que separar o que não é imunidade, o que parece imunidade, mas não é, né? Então, a caso de não incidência, a não incidência tributária é um caso em que aquele fato que está sendo analisado está fora do raio de incidência de determinado tributo. Então, por exemplo, se você pegar a verba indenizatória, ela está fora do raio de incidência do imposto de renda. A locação de bens móveis está fora da incidência do ISSQN. Isso quer dizer o quê? Que nós temos um caso de não incidência tributária. A não incidência, então, é quando o fato gerador, ou seja, a hipótese jurídica ou a hipótese de incidência tributária, não consegue albergar aquele determinado fato, tá? Então, é isso que a gente entende por não incidência. A imunidade e a isenção parecem ser bastante similares, mas qual que é a diferença? Primeiro eu vou falar o que é comum entre elas. A similitude é no sentido de que as duas formas são formas de dispensa de pagamento. Só que a dispensa de pagamento da imunidade é feita pela Constituição Federal, sendo que a dispensa de pagamento da isenção é feita pela legislação infraconstitucional. Então, se, por exemplo, eu tenho uma dispensa lá, não incide o IPI sobre exportação de produtos industrializados, é um caso de imunidade tributária. Por quê? Porque quem faz isso é a Constituição Federal. Agora, quem vem fazer, no caso do ISS, por exemplo, exportação de serviços, é a Lei Complementar 116. Então, nesse caso, é um caso de isenção tributária. Inclusive, eu coloquei um trecho do julgamento do Supremo que diz o seguinte: a criação de imunidade tributária é a matéria típica do texto constitucional, enquanto que da isenção é versada na lei ordinária. Ou seja, a diferença seria exatamente essa, tá? Entre imunidade e isenção. A alíquota zero, como o próprio nome fala, a incidência tributária não é caso de isenção e imunidade, mas a alíquota do tributo é zerado. Isso acontece muito em alguns casos de IPI, do Imposto de Produtos Industrializados, onde tem incidência, ela está lá na tabela do IPI, só que você zera a alíquota para incentivar determinada atividade, determinada venda de produtos, enfim, uma resposta do Estado à economia. Como exemplo aqui eu coloquei uma tabela só para vocês entenderem, né? Isso aqui, como a nossa ideia é destrinchar o tema, a gente tem que entender a fundo, de forma aprofundada esse tema. Então, não incidência do imposto de renda, peguei como exemplo o imposto de renda. Não incidência, não incide imposto de renda, pessoa física, sobre verbas indenizatórias e dano moral. São duas situações que não têm incidência do tributo, porque não se equipara a renda ou proventos de qualquer natureza. Também, nós temos a incidência, no outro lado. Então, se não incide sobre verbas indenizatórias e dano moral, por outro lado, nós temos a incidência sobre arrendamento de imóvel rural, locação, né, a renda que advém dessa locação incide imposto de renda,
servidão de passagem, juros de empréstimo, prolabore, são todas situações que incidem o imposto de renda. Eu podia colocar aqui o salário, a remuneração, né, de servidor público ou privado, enfim, tudo isso vai ter incidência do imposto de renda. Caso de isenção, a distribuição de lucros de sócios na pessoa jurídica atualmente ainda é isento, né, não incide imposto de renda por força de uma legislação infraconstitucional. Isso aqui na reforma tributária é um tema que eles querem retirar essa isenção. Na aposentadoria de doença grave, né, o que a pessoa, o indivíduo recebe de aposentadoria classificado como doença grave lá no rol taxativo da lei de imposto de renda também é um caso de isenção, e ajuda de custo de transporte. Então são casos de isenção. Agora, casos de imunidade tributária, patrimônio e renda de serviços de entidades religiosas, patrimônio e renda de serviços de entidades educacionais, conforme a lei, né? Nós temos o caso de imunidade, porque quem fala é a Constituição, no artigo 150. Muito bem, então aqui nós, passado alguns exemplos, a questão a gente tem que localizar a imunidade recíproca. Ela está lá no artigo 150 da Constituição, inciso 6. Primeira situação, a imunidade se refere somente aos impostos. Isso quer dizer que eu posso ter incidência de taxas e contribuição de melhoria sobre esses episódios, tá? Então a primeira ressalva que faz é a respeito da não incidência de impostos. A imunidade recíproca está aqui, ó. É a primeira prevista no artigo 150. Aí temos também imunidade sobre templos religiosos, de partidos políticos, inclusive fundações, entidades sindicais, trabalhadores de instituições de educação e assistência social, livros, jornais e periódicos, fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil. Esses são os casos de imunidade. Lembrando que o que a gente vai falar hoje é imunidade recíproca. Muito bem. Pessoal, agora a dúvida é a seguinte, e isso eu passo para vocês. E deve ser uma dúvida de todos os concurseiros, né? Afinal, o que é cobrado de imunidade tributária? Eu trouxe aqui uma primeira questão para mostrar para vocês, da PGM de Campo Grande, que foi cobrado pela prova da banca CESP. Olha o que foi cobrado aqui. Acerca do disposto pelo Sistema Tributário Nacional, julgue a seguinte questão, né? Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, conforme a CESP gosta de cobrar, né? Diz o seguinte: as imunidades recíprocas são limitações constitucionais ao poder de tributário e têm status de cláusulas pétreas? Essa questão aqui foi colocada com o gabarito como verdadeira. E por quê? Por que verdadeira? Porque realmente existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal, inclusive entendimentos doutrinários, que nós temos a imunidade recíproca como cláusula pétrea, né? O Supremo entende que aquele rol que está no artigo 150 não pode ser alterado, né? Ele pode ser aumentado, como foi no caso aí dos videogramas e videofonogramas que foram inseridas no rol de imunidade, mas retirada jamais, né? Então esse é um caso, por exemplo, de cláusulas pétreas, que não podem ser retiradas, apenas podem ser acrescentadas. Então a questão estaria correta. Agora falando então, propriamente dito, da imunidade recíproca, apresento a vocês, né, claro que vocês já conhecem, mas só para fazer um grau, como diz aqui, apresenta a imunidade recíproca, que fala aqui da não incidência de impostos, né, só impostos, sobre patrimônio, renda e serviços um dos outros, por isso que é conhecida como imunidade recíproca. O que seria um dos outros? Dos entes federativos, falando União, Estado, Distrito Federal e municípios, por isso imunidade recíproca. E essa imunidade ela pode ser estendida para autarquias e fundações públicas mantidas aquelas pelas pessoas jurídicas de direito público. Então o que nós temos? Todos aqueles que são equiparados à fazenda pública têm direito à imunidade tributária. Então você vai ter autarquias e fundações públicas. O que é equiparado a autarquias? Por exemplo, agências reguladoras, a Anvisa, a ANS, são agências reguladoras com status de autarquias. Tem direito à imunidade recíproca? Tem. Fundações públicas, como por exemplo o IBGE, tem direito à imunidade recíproca? Tem, né? Claro que nós temos aí uma imunidade, então, condicionada a conceito de fazenda pública. Professor, tudo bem, entendi. E como que fica nesse caso as empresas públicas e sociedade de economia mistas?
elas têm direito à imunidade tributária? Em regra, não. E eu vou explicar por que em regra. Porque nós temos aqui a previsão no artigo 173 da Constituição, onde fala da intervenção direta do Estado na economia. E aqui nos seus parágrafos falam que as empresas públicas e sociedade de economia mistas sujeitos a regime jurídico próprio de empresas privadas, né? Inclusive a obrigações trabalhistas e tributárias. Então você vai ter empregados seletistas e você vai pagar tributos, né? Porque a empresa estatal tem um regime jurídico de direito privado, né? O parágrafo 2º ainda reafirma: as empresas públicas e sociedade de economia mistas não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivas ao agente privado. Então isso quer dizer o quê? Em regra, empresas estatais não têm direito à imunidade tributária, tá? Porque elas têm um regime jurídico de direito privado. É isso que fala o artigo 173. Professor, tudo bem, então em regra não tem esse direito. Mas tem exceção? Temos várias exceções, né? Nós temos, por exemplo, um caso que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal dos Correios. A empresa pública dos Correios, não a franqueada, né? Porque tem empresas franqueadas que trabalham para os Correios. Essa empresa vai pagar tributos normais, inclusive ISS. Mas a empresa pública dos Correios não, porque foi equiparada à Fazenda Pública. Inclusive, decisão já consolidada no âmbito do STF. Outro caso que eu trago para vocês: sociedade de economia mista, prestadoras de serviços públicos, né? Olha o que decidiu o Supremo Tribunal Federal. A prestação, deixa eu mudar aqui só o ponteiro para melhor afirmar para vocês. Diz o seguinte: a prestação de ações e serviços de saúde por sociedade de economia mista correspondente à própria atuação do Estado, desde que a empresa estatal não tenha por finalidade a obtenção de lucro, né? As sociedades de economia mista prestadoras de ações e serviços de saúde, cujo capital social seja majoritariamente estatal, gozam de imunidade tributária prevista na linha A, que é a imunidade recíproca. Então veja, já há entendimento do Supremo Tribunal Federal que essas empresas estatais que têm o capital majoritariamente público, que embora tenham um regime jurídico de direito privado, prestam um serviço essencialmente público sem finalidade lucrativa, é possível elas obterem imunidade tributária. E foi o que aconteceu com os Correios, né? Os Correios provaram que é um regime obrigatório, um regime aí de prestação de serviço público, nem atividade econômica e obteve aí a equiparação ao conceito de fazenda pública, ganhando imunidade tributária. E esse outro caso, que é uma sociedade de economia mista, capital majoritariamente, quase integralmente público, né? Tem um capital mínimo privado, e prestava serviço público na área de saúde, né? O porquê de não conceder imunidade tributária ali? Porque não iria ofender nada no regime concorrencial. É diferente, por exemplo, do Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista e é um regime concorrencial com outros bancos privados. Naquele caso, obviamente, que não deveria aplicar. Então, esse caso você tem aplicação. Agora veja, professor, e aqueles casos em que nós temos a empresa, né, uma sociedade de economia mista, com ações negociadas na Bolsa de Valores, como vários casos, como acontece, por exemplo, com o Banco do Brasil, né? Então veja, nesses casos tinha várias empresas estatais que prestavam serviço público, né, como por exemplo energia elétrica, sem dúvida nenhuma, que é essencial, saneamento básico, também essencial, mas que tinham ações negociadas na Bolsa, né? E isso estava sendo questionado por vários municípios, até esse caso chegar no Supremo Tribunal Federal e ter sido julgado recentemente pelo tema 508, né, de repercussão geral. Olha a tese que foi aprovada: sociedade de economia mista cuja participação acionária é negociada em bolsa de valores e que inequivocadamente está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso 6, a linha A da Constituição, em razão das suas atividades desempenhadas. Então aqui, pessoal, nós temos um caso típico de lucratividade dessas empresas. E aí a gente teve uma reviravolta, porque tem várias empresas estatais, né, em vários estados, aí, empresas dos estados, que prestavam serviço público e agora não têm reconhecido mais essa imunidade tributária. Então, um julgamento muito importante, principalmente para a seara municipal,
Então nós precisamos compreender isso, principalmente para vocês que vão enfrentar um concurso público, né? Um tema importantíssimo e um julgamento de suma importância. Agora, um outro fato que eu queria abordar com vocês é a respeito da imunidade tributária aplicado naqueles casos onde o bem é público, e vocês sabem que bem público é imune, né? O bem público é considerado quando pertence a alguma unidade federativa ou pertence a alguma autarquia e fundação pública. Ele é considerado bem público. Então, ele é impenhorável, ele é inalienável e ele também não vai sofrer tributação, né, pelo imposto. Não vai pagar, por exemplo, IPTU, o imóvel que pertence à União. Um carro, por exemplo, que pertence ao município não vai pagar IPVA. Por quê? Porque incide a imunidade. Agora, pense naquele caso onde o bem público está arrendado para uma empresa estatal que explora a atividade econômica. Caso pitoresco que ocorreu e foi julgado pelo Supremo. Bem público da União que estava arrendado para a Petrobras, que é uma sociedade de economia mista com finalidade lucrativa, né? Sem dúvida nenhuma, com ações na bolsa, que explora a atividade econômica. E aí, como que fica? Olha o que o Supremo julgou, né? Não se beneficia da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, inciso 6, alineada à Constituição Federal, a sociedade de economia mista ocupante de bem público. No caso aqui, o que estava sendo julgado? IPTU, né? O IPTU sobre esse bem público. Então, principalmente para aqueles que vão fazer provas de PGMs, muita atenção para esses julgamentos que envolvem IPTU. Porque aí é a questão que envolve julgamento de imunidade tributária, IPTU, incidência tributária, enfim, muitos casos interessantes, tá? Então aí fica um julgamento bastante emblemático pelo Supremo Tribunal Federal. Outro caso, como eu falei, provas de PGMs, tem agora um caso que eu trouxe para vocês, estou olhando agora para ele, e que é um caso de IPTU, que eu trabalhei também pessoalmente em casos envolvendo esse tema, que envolve IPTU daqueles imóveis que pertenciam à antiga empresa pública chamada RFFSA, que é uma empresa pública que foi incorporada pela União. E olha o que aconteceu antes de eu mostrar a jurisprudência. Então existiam bens que pertenciam à empresa pública. Essa empresa pública era exploradora de atividade econômica, então sem dúvida nenhuma não fazia jus à imunidade. E até um dado momento onde a União veio e incorporou esses bens, né? Incorporou tudo, inclusive a empresa pública, e extinguiu a empresa pública. E em tese ela vai englobar créditos e débitos. A partir do momento que ela incorporou, esses bens viram bens públicos, e a partir desse momento não incide imposto, né? Por lógico. Mas como que ficariam esses débitos anteriores à incorporação, né? A gente dizia que deveria ter pago o IPTU. O TRF da 4ª Região, que eram as ações do município que eu trabalhava como procurador municipal, caía no TRF da 4ª Região, porque era contra a União, que era incorporadora, dizia que era um caso de imunidade. Então, a partir do momento da incorporação, caso configurava imunidade tributária e não deveria ser pago o IPTU, até mesmo anterior à incorporação. Esse caso foi recorrido, inclusive nós recorremos para o Supremo Tribunal Federal, e olha o que o Supremo falou. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência afirmada pelo Supremo, no sentido de que não se aplica o princípio da imunidade tributária a débito de IPTU devido pela extinta Rede Ferroviária Federal S.A., né, ao município de Curitiba, que foi o lead case julgado lá no RE 599-176. Então, nesse caso aí, configuraria o quê? Um caso típico de sucessão tributária. Aonde que está isso, professor? Artigo 130 do CTN, aonde fala o seguinte: os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja propriedade, domínio útil ou posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas e prestações de serviços referentes a tais bens ou contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo se conste título da prova de sua quitação. Então, com base nesse artigo 130, é que nós tivemos aí a incorporação, e o efeito da incorporação é o quê? Colocar a União como responsável tributário, como sucessora dos débitos devidos pela empresa pública federal, né? Então, ali não iria anular. Então, o Supremo Tribunal Federal julgou a favor
dos municípios nesse caso, porque eram vários débitos de IPTU. Inclusive eu trouxe para vocês o voto, já que é uma maneira para a gente se aprofundar, é o momento da gente fazer isso, é o voto do ministro Joaquim Barbosa no RE 599-176, ele que foi o relator, né? Então ele fala assim, ó, como sucessora da Sociedade de Economia Mista, desculpa, eu falei empresa pública, né? Era a Sociedade de Economia Mista, aqui retificando para vocês a informação. A União se tornou responsável tributária pelos créditos inadimplidos, nos termos do artigo 130 e seguintes do Código Tributário Nacional. A regra constitucional da imunidade, por se destinar à proteção específica do ente federado, é inaplicável aos créditos tributários constituídos legitimamente contra pessoas jurídicas dotadas de capacidade contributiva e cuja tributação em nada afetaria o equilíbrio do Pacto Federativo. Peço especial atenção dos colegas nesse ponto. Qualquer imunidade tributária prejudica, em certa medida, a expectativa de arrecadação dos entes federados. Essa perda deve ser tolerada pelos entes, para satisfazer outros valores tão ou mais relevantes previstos na Constituição. Porém, deixar de tributar uma pessoa jurídica dotada de capacidade contributiva, que seja mera instrumentalidade estatal, desequilibra o Pacto Federativo ao invés de preservá-lo. Então veja aí a intenção e a importância do julgamento do ministro Joaquim Barbosa. Então ele foi fundamental para esse entendimento da responsabilidade tributária por sucessão da União, né? Então nós tivemos aí algumas divergências, pessoal, e é isso que eu queria mostrar para vocês, essa leitura, né, da imunidade tributária recíproca e os seus desdobramentos na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E agora eu vou mostrar para vocês mais uma questão que caiu inclusive no meu concurso, no concurso que eu fui aprovado da PGE do Paraná de 2015, que foi banca própria, né? Eu coloquei aqui PUC do Paraná, mas a PUC foi a mera organizadora, mas teve banca própria. E no caso aqui, o que foi cobrado? Eu coloquei todas as questões, mas para a gente ir entendendo como essa questão ela pode ser cobrada. E aqui foi uma questão um pouquinho difícil, não é uma questão tão fácil. O candidato aqui dependeria de um estudo bem aprofundado da jurisprudência, inclusive do Supremo Tribunal Federal. Então acompanhe comigo. Sobre as imunidades tributárias, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, assinale a alternativa correta. Primeiro, letra A. É vedada a instituição por meio de emenda à Constituição de novas hipóteses de imunidade tributária? Não, essa questão é falsa. Por que essa questão é falsa? Conforme eu falei lá no início do vídeo, eu disse que são cláusulas pétreas, né? Tudo aquelas hipóteses previstas no artigo 150. Nós já tivemos um caso aí, um julgamento clássico do Supremo Tribunal Federal. Mas por ser cláusula pétrea, não quer dizer que não deve ser colocado novas hipóteses de imunidade tributária. Como foi, né? Como foi aquela chamada imunidade musical, né? Que muitos colocam na doutrina. Então foi inserido. Então pode ser colocado novas hipóteses? Claro que pode. Então essa afirmação da letra A é falsa. Então veja o entendimento aqui, é um raciocínio que você ia fazer para responder essa letra A. Letra B. Não incide imposto de importação sobre operações de importação de bens realizados por Estado da Federação, salvo nos casos em que restar comprovada a violação ao princípio da neutralidade concorrencial do Estado. Aqui uma questão bem encardida, pessoal, mas ela está correta, né? Essa questão está correta pelo seguinte fato. Você tem uma importação feita diretamente pelo Estado. Então veja, a imunidade ela não pode ser estendida para o contribuinte de fato, quando tem aquela cadeia produtiva, como acontece com o ICMS, e por exemplo, quem vai comprar lá no final da cadeia produtiva é uma entidade religiosa, templo de qualquer culto. Como ela é contribuinte de fato, eu não aplico essa imunidade tributária. Agora, quando é contribuinte de direito, eu aplico. No caso, o Estado ele não está numa cadeia produtiva, então ele é contribuinte de direito. E ele vai importar o maquinário. Tem direito à imunidade tributária? Tem. Mas desde que não ocorra um desequilíbrio da livre iniciativa. Ou, por exemplo, quando, o Estado vai importar e vai colocar no comércio isso, né? É difícil da gente imaginar uma situação assim. Mas se há uma quebra concorrencial,
por exemplo, uma empresa pública importa um maquinário no qual vai desequilibrar a questão da concorrência perante outros agentes privados, aí você não vai aplicar a imunidade tributária, aí você pode questionar isso, tá? Veja, é um entendimento um pouquinho acima da média, né, para responder essa questão da letra B, mas é uma questão boa, é uma questão muito boa, tá? É uma questão que já envolve até um conhecimento doutrinário, né? Jurisprudencial e interpretação doutrinária. Mas vamos lá. Letra C. A imunidade tributária recíproca exonera o sucessor, desde que o ente público integrante da administração direta, das obrigações tributárias relativas aos fatos jurídicos tributários antes da sua sucessão? Errado. Inclusive aquele caso lá da empresa, da Sociedade de Economia Mista Federal, né? Da RFFSA, né? Então é esse caso aqui que foi traduzido em outras palavras. Então não aplica a imunidade recíproca. Veja, isso aqui eles pegaram a jurisprudência realmente do STF. Veja o que você teria que ter de conhecimento para você responder. E por último, não incide o ICMS sobre o serviço de transporte de bens e mercadorias realizados pelas franqueadas da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Olha aqui, ó, como muitas pessoas caíram, né, nessa pergunta aqui. Por quê? Porque eles já leram aqui Correios e não incide ICMS, o que já marcariam como correto esse aqui. E tá errado, porque estamos falando das empresas franqueadas dos Correios. E veja que interessante, por que eu acertei essa questão aqui e eu não marquei empresas franqueadas? Porque eu trabalhei como procurador municipal num caso que era uma empresa que trabalhava para os Correios, era uma empresa franqueada dos Correios. E a empresa franqueada dos Correios não tem nada a ver com a empresa pública dos Correios, né? Então aqui é uma questão bem da prática, né? Parece até que foi um procurador municipal, por quê? Porque eles pagavam ISS nessa empresa franqueada. E foi colocado aqui na letra D. Então, muita atenção, pessoal, para essas questões. Aqui seria uma questão que eu considerava como uma questão um pouquinho mais difícil, acima da média, né? Claro que outras questões que caem sobre imunidade tributária, imunidade recíproca, são um pouquinho mais fáceis, tá? Mas eu coloquei aqui para mostrar o grau de dificuldade que pode ser imposto a você em provas e concursos da advocacia pública, tá? Ok? Vocês entenderam? Então são questões, veja, que a gente viu, a gente se aprofundou adequadamente e que ajudaria muito você responder essas questões caso caíssem para vocês, ok? Professor, eu queria me aprofundar mais nesse tema. O que eu posso utilizar? Eu vou deixar para indicação um livro que eu recém lancei esse ano, né? Então é um livro curso de Direito Tributário e eu me sinto confortável de indicar para vocês, que é um livro que eu produzi junto com um acadêmico, que é o Vinícius Casalino, que ele é professor da PUC de São Paulo, professor do mestrado, é um acadêmico que eu digo que ele tem um aprofundamento doutrinário excepcional. E eu, que tenho essa linguagem da Fazenda Pública, da Advocacia Pública, né, como procurador municipal e estadual há muitos anos, eu vou colocar essa jurisprudência interessante da advocacia pública, essa linguagem do advogado público, essa visão, né, da Fazenda Pública e jurisprudência que é importante para o nosso concurso. Então, por isso que eu indico aqui o nosso livro, inclusive coloquei o capítulo aqui, para vocês verem no índice, imunidade recíproca, para vocês verem como a gente trabalha. Não é um capítulo denso, não é um capítulo muito longo, é um capítulo que vem traduzir para vocês numa linguagem didática e deixo de indicação aí para vocês também estudarem se quiserem um aprofundamento no tema e em outros temas também de direito tributário. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado vocês, tirado essas dúvidas da imunidade recíproca. E no mês que vem a gente vem com outro tema aí da advocacia pública importante para vocês estudarem, né? A gente não vai trazer temas só de direito tributário, mas a gente vai trazer outros temas da advocacia pública, direito público, direito do trabalho, direito constitucional. Enfim, a gente vai evoluindo para vocês terem temas ou estudos temáticos dentro do concurso da advocacia pública. Beleza? Até mês que vem, bons estudos e até lá!